Muito boa tarde, é com muito prazer que estamos no ar com mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Fonseca, sou especialista em inteligência emocional e fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, da qual me orgulho muito, que tem um princípio, um objetivo muito importante na atual sociedade, não só brasileira, como também mundial. É o disseminar um conhecimento pouco conversado, pouco colocado em mesa dentro de famílias ou mesmo dentro de escolas, faculdades, que é a maneira de nós usarmos as nossas emoções. Como podemos usar as nossas emoções, seja o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, desde o momento em que a vida começa, se estabelece, ou seja, desde a gestação de novas vidas no mundo, até o momento que ele se desenvolve, até a grade, quando entra na grade curricular, no estudo e aí vai, e depois durante toda a vida de desenvolvimento técnico do lado esquerdo cerebral, mas também que nós podemos conjuntamente desenvolver o lado direito cerebral, que é este lado emocional, que é este lado criativo, que é o lado que nós usamos para nos relacionarmos. E é este a maior dificuldade hoje que as pessoas estão enfrentando. Não só as pessoas, mas especialmente os jovens. Eu ia falar novamente em especial, não, mas especialmente os jovens. Que os jovens estão entrando aí num mercado de trabalho, tendo uma série de especificações, de exigências dentro das empresas e não sabe o que fazer com isso, como se relacionar, porque capacidade, escopo técnico, faculdade, uma língua, hoje em dia qualquer jovem tem. Só que o grande diferencial é aquele jovem que mais se destaca, aquele jovem que mais sabe se comunicar, mais sabe se relacionar em equipe, trabalhar em equipe. Como desenvolver tamanhas habilidades, se em casa não falamos disso, se na escola não falamos disso, e quando chega no trabalho é exigido isso. Este é o tema de hoje, então você que tem filhos, você que é jovem, acompanhe o programa de hoje, porque hoje estarei aqui junto com uma pessoa que vive isso na pele e ajuda jovens a se entender melhor, para aplicar essas emoções ou este autoconhecimento de uma forma mais objetiva e que possa apoiar, ajudá-lo na sua carreira, início de carreira profissional, que é tão difícil para todos nós. Primeiro acompanhe comigo aí um vídeo que nós preparamos para você e na volta começarei a conversa aqui com o entrevistado de hoje. Acompanhe o vídeo e já voltamos. Você é o próximo candidato? Pode entrar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o release da nossa empresa. Ótimo. Maravilha. Eu tô vendo que a empresa é líder no mercado, bacana. Vocês têm flexibilidade de horários, né? Política de recolocação profissional. A diretoria tem uma boa formação acadêmica, que é maravilha. Mas eu não estou vendo aqui as referências que eu pedi. Não tem a referência? Não. Ah, desculpa. Eu passo por e-mail depois, pode ser? Eu realmente preciso de referência de 3 ex-funcionários. Tá bom. Tá. Eu queria saber como você acha que o trabalho nessa empresa pode ser útil para a minha carreira? Bom, nosso objetivo aqui é crescer, para fazer a sua carreira crescer. O foco da empresa é aumentar os lucros, porque o objetivo principal é aumentar o salário do funcionário. E quais seriam os pontos negativos da empresa? Bom, uma coisa que os nossos colaboradores comentam é que nós somos muito exigentes e temos um excesso em preciosismo e somos muito perfeccionistas. Se a sua empresa tivesse que se mudar para uma ilha deserta e só pudesse levar 3 departamentos, quais seriam os 3 departamentos que você levaria? O RH, o financeiro, para pagar os salários da equipe, e o refeitório, né, para a equipe poder comer. Qual a experiência de vocês com pessoas como eu, jovem, altamente qualificado e com um futuro extremamente promissor? A gente não tem muita experiência, mas temos muita força de vontade de aprender. Tá. E o que você conhece sobre mim?
Bom, eu sei que você se formou em engenharia civil, Mecânica. e fez pós-graduação em Boston, Chicago. Chicago. E você... Pelo jeito você não pesquisou direito. Não, a semana foi muito atrapalhada, foi muito confusa aqui, desculpa. Eu busquei aqui o CNPJ da empresa e eu vi que vocês têm dívidas com impostos federais. O que foi que houve? Impostos federais? Eu não estou sabendo disso. Você não sabe de nada. Não. Uma última pergunta. Se a empresa fosse um super-herói, seria o Homem-Aranha ou o Batman? Batman. Não. Homem-Aranha. Eu acho que é isso. Você não precisa mais nenhuma informação? Não, acho que é suficiente para mim já. Tá, se precisar, você pode ligar que nós estamos... Muito obrigado pela atenção. Eu vou estar concluindo as entrevistas até amanhã e próxima semana eu lhe dou um retorno. Tá, seria um prazer ter você conosco. Eu sei. Alô? Oi, chefe. Não, ele ficou de dar a resposta semana passada e não ligou ainda. Eu vou ver aqui no LinkedIn. Ih, chefe, ele foi contratado por outra empresa. Desculpa, chefe, eu não sei o que houve. Devia ter falado Batman. Bom, você acompanhou aí comigo um vídeo, aparentemente uma brincadeira, mas é infelizmente uma realidade que está acontecendo isso não só no mundo corporativo, mas também no mundo em geral. Uma inversão de valores muito grande. E para falar sobre isso, nós estamos aqui no estúdio da UTV, ao vivo, com um grande amigo, uma especialista também nesse assunto, lida com adolescentes, ajuda os jovens a se colocarem de verdade no seu lugar. Ele é publicitário, pós-graduado em Sociologia, hoje trabalha com meio corporativo e ajuda também adolescentes jovens a se colocar no mercado. Estou falando de Danilo, desculpa se eu sou Afonso. Longo nome, né? Danilo Afonso. Tudo isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dan. valeu. Obrigado pela sua presença. Espero que os seus conhecimentos neste mercado jovem, com o que você já usa de técnicas de trabalho, de experiência especialmente, para nos ajudar a entender melhor este mercado jovem que está entrando aí no mundo corporativo e que, como nós bem vimos aí, existe uma inversão de valores muito grande. Às vezes existe. Então, como lidar? Primeiro, qual é a cabeça desse jovem? O que ele traz consigo? Eu quero que você me dê a sua visão. O que você enxerga que o jovem traz consigo quando ele chega hoje no mundo corporativo? Primeira coisa engraçada da gente perceber é que é um processo mutante. Né? A gente está num momento de velocidade absolutamente incrível da sociedade, das relações, da tecnologia acelerando tudo. E aí o jovem vai, obviamente, reagindo a tudo isso. Acelerando. Então, falar disso é primeiro assumir que a gente não sabe nada. Porque quando a gente acha que a gente já entendeu a cabeça desse jovem, ele já está mudando, já está mudando de plataforma, já está mudando de aplicativo, já Sistema operacional. Não é mais iPhone, é qualquer outra coisa que o valha. Então, a gente também é obrigado a ficar o tempo inteiro se questionando se aquilo que eu sei está válido. Isso tem um lado bom que faz com que a gente também não envelheça. Sim. Como profissional, como pai, que eu também sou, eu sei que você é, muita gente está assistindo também é. Mas, por outro lado, faz com que a gente fique angustiado também. Que assim, quando eu acho que eu estou começando a ajudar, começa tudo de novo. Eu vejo que aquela minha linguagem não é adequada. Quando a gente põe esse vídeo, eu acho que uma coisa interessante que ele traz, isso que você falou, é essa inversão de papéis. Claro que não é todo jovem que faz isso, Sim. Não é todo jovem que se comporta assim. Mas quando a gente fala de uma sociedade, de um contexto social, o que a gente vê é um mundo de absoluta democracia, falando pelo menos da realidade brasileira, enfim, pelo menos do mundo ocidental.
E aí você tem hoje uma internet que te permite descobrir qualquer informação ao toque de 2, 3 cliques. Né? Em 5 segundos você já descobre o que você quiser. Qualquer coisa. O YouTube permitindo que você assista qualquer coisa do passado, do presente, daqui a pouco até do futuro. Rapidamente ali você já assiste tudo, já descobre. Outro dia uma amiga, a Silvia, comentava comigo que o filho dela foi fazer uma pesquisa sobre animais em extinção. E onde é que ele foi fazer a pesquisa? YouTube. No YouTube. E ela falou, mas no YouTube? Falou, mãe, peraí. Ele disse que em 5 minutos ele descobriu 2, 3 vídeos que davam uma aula para ele sobre quais eram os principais animais em extinção. Diferente da gente que ia lá na Barça, no Conhecer, não sei se você lembra, o mundo dos animais. Não, bibliotecas Não, e ainda, estaduais. ou na coleção ficava em cima do armário da casa da avó, puxava o volume, caía o pó no olho, aí era o volume errado, volta, enfim. Aí você abria e ia lá pesquisar. Sim. Negócio estático, sem interatividade. Nenhuma. Muito diferente de um vídeo no YouTube que você clica, vai para outro, já te dá dicas de outro. Então, esse mundo muito veloz, mas muito democrático, está fazendo com que eles, quando chegam no mundo corporativo, cheguem com essa expectativa de um mundo que também vai ser muito veloz, que vai atender a ansiedade deles rapidamente ali, que eles vão dar 2 cliques e logo vão virar gerentes. Sou gerente. Eu só entro como gerente. Em 2, 3 meses nem vou virar, eu só entro se for gerente. Só vou ficar um tempo aqui como estagiário porque tem que ficar. Precisa. A gente brinca, claro que a maioria não chega a verbalizar isso, mas quando você entra nos trabalhos mais específicos, você vê a expectativa deles. A postura deles. Querem ser promovidos muito rápido. E aí entra um conceito que eu acho que é muito legal, já começando a responder um pouco a tua pergunta, qual é a cara deles hoje? É uma geração que talvez não perceba que é contratada pelo currículo técnico, então eles são contratados porque fizeram uma excelente faculdade, porque já logo emendaram uma pós-graduação, ou porque falam 3, 4 línguas, etc. E tal. Ok, são contratados pelas competências técnicas, mas normalmente são desligados pela falta de competência emocional. Pela incapacidade de gerar relacionamentos saudáveis, pela incapacidade de entender seus próprios limites. Não de aceitar comandos, limites. Isso, não é para sucumbir a esses limites, mas é para aceitar que precisa da ajuda, por exemplo, de um líder, de um colega. E aí começa todo um processo complicado. A inteligência emocional vem sendo estudada há muito tempo já, desde o Howard Gardner, quando veio com as múltiplas inteligências, o Goleman, que orientou um pouquinho mais. Mas a gente está vendo que é mais do que isso. Né? A questão da inteligência emocional é você aprender mais sobre você mesmo. Aí você usou esse termo na tua abertura, autoconhecimento. Para mim, tudo começa aí. Sim. Como é que eu vou me relacionar bem com o outro quando eu não me relaciono bem com esse negócio aqui chamado eu, em que eu vivo 24 horas por dia aqui dentro, sentindo todos os medos, emoções, angústias, raivas, ansiedades. Quando eu não decupo direito nem tudo isso que está acontecendo em mim, como é que eu vou fazer isso em relação ao outro? Mas esse jovem que veio, Dan, aqui nós estamos falando dele já pronto no mercado ali, pronto que eu digo, já com seus 18, 20 anos, até porque antigamente até isso mudou, eu entrei no mercado com 12 anos. Perfeito. Comecei a trabalhar, eu vendia cemitério, como que é? Jazigo de cemitério. Jazigo de cemitério. Batia na porta com 12 anos, imagina, cara, batendo em porta, vendendo. Eu fui office boy com 14, 15. E depois logo em seguida office boy, 15 anos. Nem existe mais, eu acho isso hoje em dia. Eu era contínuo, dentro de uma repartição pública, eu não era office boy. E que era a mesma coisa. E hoje não, é 18, 20 e poucos anos depois da faculdade. Tudo bem, eu acho até bom, né? Vai se preparar melhor, mas é uma mudança. É uma mudança. Mas o que aconteceu, e eu quero que você fale sobre isso, com esse jovem antes? Como é que ele foi tratado? Qual a educação dele antes? Acho que uma coisa que a gente faz bastante também é estudar a história da evolução das gerações. Né? Então, o Baby Boomer é uma geração que foi muito estudada, nossos pais, pessoas aí nascidas no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 60. Baby Boomer porque é um período de grande explosão de natalidade. Que tinha que pôr gente no mundo, morreu um monte. E o mundo volta a respirar um pouco aliviado depois de Primeira Guerra Mundial, quebra da Bolsa de Nova York, Segunda Guerra, ufa, agora acho que vai. Crise do petróleo. Essa geração foi uma geração que brigou muito para começar a ter os seus direitos respeitados desde jovem. Então é uma geração que roeu muito osso. E aí vai ser substituído a partir de meados da década de 60 até final da década de 70, começo do 80, as datas, claro, são variáveis dependendo do estudo, pela chamada geração X. Que é a geração que nega a dos nossos pais. E nega, que é a nossa, nós dois com 36 anos, a gente nega, entre aspas, porque a geração anterior brigou muito e conquistou muito. Sim. Então conquistou liberdade civil, conquistou direito de votar, as mulheres entraram no mercado de trabalho. E aí sobrou pra gente conquistar o quê?
A única coisa que nossos pais muitas vezes não conquistaram, que foi dinheiro, recursos. Muitos trabalharam que nem malucos, se aposentaram, né, esgotados fisicamente de tanto trabalhar, mas não necessariamente ganharam dinheiro. Então a nossa geração entra mais cética no mercado de trabalho. E foi uma geração que já foi criada com algumas facilidades que os nossos pais não tiveram. Então a nossa geração, praticamente todo mundo de classe média para cima já teve televisão em casa, já tinha acesso a uma escola um pouco melhor. Faculdade, que muitos dos nossos pais não tiveram. E aí a nossa geração chega então querendo mais para os seus filhos, sabendo que é possível evoluir. Quem são os nossos filhos? A tal da geração Y e agora já um pouco da geração Z, né, que a gente fala. A geração Y é uma sequência da X. Ela é mais parecida com a X do que a X é com a Baby Boomer. Ok, mas como foi criada essa geração Y e como está sendo criada a geração Z? Com muita liberdade. Que é ótimo. A gente acha democracia muito bom. Sem nenhum limite. Só que sem limites. Porque muitas vezes, com a conquista toda da sociedade nas gerações anteriores, tanto o pai quanto a mãe estão trabalhando. Quem fica com essa criança? Vó, a televisão, a escola, internet. Né? Então, tudo está sendo delegado. E assim, a escola não consegue pôr certos limites. Um professor... Não é o papel deles. Olha, cara, uma coisa que eu penso muito. O professor, ele tem muita dificuldade. Deve ser muito difícil ser professor de pré-adolescentes hoje em dia. Porque essa molecada, e aí você põe a internet nesse caldeirão, ou seja, um acesso ilimitado à informação. Você põe fogo. Essa molecada vai lá na internet e descobre rapidamente que o professor que dá aula para ele é um funcionário dele. Por quê? Porque o pai paga uma mensalidade. Eu nunca imaginei que meu pai pagava mensalidade. Até uns 12 anos, quando eu acho que eu fiquei de recuperação a primeira vez, que ele veio dizer, você sabe quanto eu pago e tal. Não tem ideia. Não tinha ideia. Então, essa molecada sabe muito rápido disso. E mesmo que seja de escola pública, ele sabe que o pai paga um imposto, né? Então, o professor é o quê dele? Empregado. E ele põe o dedo na cara do professor e fala isso. O professor não vai bater numa criança dessa, não vai nem gritar, nem nada disso. Ele tem um limite. Então, se o professor não põe esse limite, se muitas vezes os pais não põem esse limite, quem é que vai pôr esse limite pela primeira vez? Ah, sei lá. A empresa. Droga. A droga é a parte ruim, é quando ele quando ele descamba. Quando ele não descamba, que é o que a gente torce, ele vai ter pela primeira vez o limite dentro da empresa. Dentro da empresa. É quando ele vai chegar... E aí é que eles... Percebe que a culpa não é deles também? Porque se nunca ninguém ensinou eles isso, se nunca ninguém ensinou eles a terem frustrações e a lidarem com as emoções que a frustração traz, como é que ele vai ter esse recurso de repente? Então ele chega, por exemplo, para um chefe e diz, olha chefe, hoje eu vou ter que sair mais cedo porque eu tenho uma micareta em Ribeirão Preto, em Fortaleza, eu tenho que pegar o avião. Voo, tal. Eu falo, como assim? Você tá louco, né? Ou então do tipo, dá uma aliviada agora de manhã, que ontem eu saí na balada, tô meio estragado e tal, vou tomar um energético, à tarde eu tô recuperado. O problema é seu. Não encaixa. E aí quando o líder deles fala, não vai sair mais cedo, não pode chegar atrasado, ele não sabe como lidar com a frustração que isso traz. E aí existe o confronto. Cadê a inteligência emocional nessa hora? Não está desenvolvida. Ela existe, ela só não está desenvolvida. E aí entra o papel que vocês fazem muito bem, que a gente vem tentando fazer também cada vez mais junto a esses profissionais, sejam eles jovens no mundo corporativo ou jovens estudantes. Esse final de semana eu estava com um grupo de jovens num centro super bacana falando sobre carreira para garotos, às vezes, de 14 anos. Sim. Eu não tenho a expectativa que ele escolha a carreira dele aos 14 anos. Eu quero só que ele pense que a carreira dele tem que vibrar o coração dele. A vida profissional dele tem que trazer satisfação, porque se ele estiver feliz, ele tolera uma pessoa que às vezes é mais agressiva, ele tolera um dia um pouco mais complicado, ou seja, ele lida melhor com as emoções dele, tanto as mais qualificadas quanto as menos qualificadas. Você falando me veio uma imagem assim, que nossos pais, né, a geração dos nossos pais, eles pegaram uma fase onde eles só receberam limites. Apenas isso, só receberam limites. E depois a nossa geração hoje... Nós pegamos não tivemos carinho, assim, uma criação afetiva muito forte, até porque eles não receberam. A culpa não é de ninguém. Não é culpa, vem. Mas também não tivemos todo aquele limite violento que eles tiveram. Não tivemos. Tivemos muito mais liberdade, é fato. E hoje nós estamos aonde? Estamos no outro limite. No outro extremo, aliás, onde nós damos muito carinho, muito amor, muito bem material. Às vezes carinho e limite são coisas diferentes. Sim. Né? É importante que a gente perceba isso. Eu acho que somente a próxima geração, e com tudo isso está sendo desenvolvido via inteligência emocional e aí vai, é que vai alcançar o meio termo. Porque eu falo que nós só encontramos o meio termo quando nós temos as duas extremidades. Nós já tivemos experiências de uma extremidade ruim dos nossos pais que, ajoelhava no milho, apanhava de vara de marmelo e aquelas loucuras.
Batia, o professor batia com régua Sim. na cabeça. Punha chapeuzinho de burro, Punha chapeuzinho humilhava, de burro, entre aspas. Né? Ficava atrás da porta. Ixi, era aquela loucura. E hoje não, hoje está o extremo da libertinagem, não é mais liberdade, é libertinagem já. Então acredito eu que isso vai vai ter que acontecer um meio termo. Só que eu acho só que Precisa. na próxima geração. Agora, Rô, precisa muito, sabe por quê? Existe um chart que se a gente procurar no Google, tá aí mais uma Sim, vez a facilidade, Google. a gente acha isso fácil, eu acho que é um chart francês, que mostra, sei lá, 1969, os pais levando o filho na frente da professora, ela apresentando uma nota 0, por exemplo, para o aluno, e os pais e a professora olhando feio para esse aluno. O que talvez seja um pouco de exagero, quer dizer, a responsabilidade não é só de um garoto de 10 anos. Mas aí eles faziam uma brincadeira que era, sei lá, 40 anos depois, 2009, né? E aí você tinha lá a mesma imagem, só que agora recente, onde você tem a nota 0 na mão da professora, só que o pai, a mãe e o garoto olhando feio para a professora. Tipo, A culpa é sua. A culpa só foi transferida. E aí esse garoto pensa o quê? Bom, eu lembro olha, eu vou te contar uma história fantástica que uma vez a Rosana Dório, que é uma fantástica psicóloga que eu trabalhei durante um tempo, me contou de uma pessoa que ela atendeu e que, enfim, estava lá com problema com o filho estava muito rebelde e tal, e aí ela, eu não lembro exatamente a história, eu sei que compraram um cachorrinho pro menino para ele aprender a cuidar melhor e tal, e um dia o garoto era mais gordinho e parece que ele, blum, em cima do cachorro, matou o cachorro. E a mãe ligou desesperada, ai, pelo amor de Deus, me ligaram no trabalho, que meu filho aconteceu isso, e eu tô indo lá para ver o que aconteceu, porque parece que ele tá inconsolável. E aí a Rosana disse para ela, olha, o negócio é o seguinte, calma, respira, vai lá, só não me faça uma coisa, faça o que você quiser, só não me faça uma coisa, não me compre outro cachorro para esse menino. Ele vai ter que aprender a lidar com a perda. Ok, o que a mulher fez? Comprou. Chegou em casa já com o cachorro, segundo ela me contou. Então aí eu te pergunto, quem não tem inteligência emocional? A mãe. A mãe. Então agora a gente vê uma outra coisa interessante. Para a gente disseminar esse conceito de inteligência emocional, a gente vai ter que trabalhar, como você falou, nas duas pontas. Ou seja, claro que eu vou ter que trabalhar o jovem, claro, sem dúvida alguma, mas eu também vou ter que trabalhar o líder desse jovem dentro da corporação ou o líder dele na família, que invariavelmente é o pai, a mãe. E que o líder aqui na empresa também é o pai e a mãe. Ele projeta-se como o pai e mãe. Perfeito. Porque se eu ficar só falando com esse garoto e ele chegar super disponível para se relacionar melhor, mas não encontrar esse terreno fértil no seu líder, seja ele em que contexto for, também não encaixa. Sim. Então são duas vias. Essa coisa é tão importante, mas tão importante, que cada vez mais você está vendo workshops, tanto daqueles mais tradicionais, corporativos, que tratam da inteligência emocional, quanto os trabalhos que vocês, por exemplo, fazem na Lotus, de entrar mais profundamente na história emocional da pessoa. E começa a haver, inclusive, instrumentos para mapear isso. A própria Felipelli, que é um lugar onde eu também trabalho, eles trouxeram para o Brasil um instrumento chamado EQI 2.0, que é sobre inteligência emocional. EQI. EQI, né? Emotional Quotient. Ele mapeia 5 grandes aspectos da inteligência emocional, mais 3 subescalas, enfim. Olha a importância disso. Hoje você tem instrumentos para ajudar as pessoas. E qual que é o peso que a empresa hoje dá, ainda mais você que trabalha com isso, você tem experiência sobre isso, qual o peso que a empresa dá hoje para esse EQI, comparado com QI, ou com entrevista, ou com currículo? Se a gente pudesse distribuir em porcentagem, qual o peso que isso tem entre currículo, entrevista e o EQI? Eu acho que na hora do recrutamento, infelizmente, o QI, né, e tanto o QI quanto o QE, no sentido da o QI de inteligência e o QI de indicação ainda pesam, e acho que tem que pesar. Uma pessoa indicada já vem com referências e tal. Acho que a gente tem, às vezes, alguma dificuldade durante os processos de seleção de identificar o coeficiente de inteligência emocional de algumas pessoas. Quando você faz algumas dinâmicas e quando você tem processos de assessment, né, de mapeamento, de diagnóstico mais bem elaborados, você consegue capturar isso. Quando você faz só aquela entrevista 1 para 1, hoje você tem cursos que ensinam os jovens como se comportar em entrevistas. Não, tem vídeos no YouTube. Então ele chega... Isso que a gente assistiu agora, de certa forma... O que o jovem movido, faz? Preparado. Aquela brincadeira dele inverter papel no vídeo que a gente viu, na verdade é porque ele já fez 1, 2, 3 entrevistas, ele sabe o que o entrevistador vai perguntar. Então a entrevista tradicional eu acho que pouco agrega para a gente identificar. E aí você vai perceber depois que ele já está lá dentro, né? E que ele vai começar a se relacionar e que ele vai ter muitas vezes dificuldade de se entender num contexto, porque, de novo, na hora que ele chega na empresa ele é cobrado, ele tem regras para cumprir, ele tem limites, ele vai sentindo as emoções todas que isso gera e às vezes não sabe como lidar. Agora, eu acho que isso está melhorando muito. Eu acho que hoje a gente pode dizer já que se olha pelo menos 40% para a inteligência emocional. Mesmo que às vezes não haja recursos, quer dizer, que existem esses recursos, eles existem. Há vários instrumentos que ajudam, há
há técnicas e processos de assessment que ajudam a mapear. Talvez as pessoas ainda não invistam tanto nisso. Mas eu acho que as pessoas já estão se preocupando sim, porque o custo de você recrutar a pessoa errada e depois ter que desligá-la é muito talvez o pior custo do RH. É muito não alto. só financeiramente ele é muito alto, mas ele é muito alto para o desgaste do clima, da equipe. o tempo perdido. Então, é melhor investir um pouco mais de recursos financeiros e de tempo e achar a pessoa certa ou, se você desenvolver. Isso, desenvolva ela. Percebeu que ela não tem essa competência, mas tem outras que você quer, já desenvolve ela desde a chegada. E isso está acontecendo muito hoje no mercado. Você tocou nesse assunto, é importante a gente falar aqui. Isso está acontecendo muito hoje no mercado, talvez até por essa dificuldade que o jovem tem. Hoje, o jovem mais novo que a gente, ou até pessoas da nossa idade, ele transita muito dentro das empresas. Não existe mais aquela coisa, aquela pessoa que entra e fica 10 anos, 20 anos dentro da empresa. Legal você lembrar disso. 2 anos, 1 ano, acabou, passa. Ou seja, ele faz uma ciranda dentro disso. Então, qual que é a dificuldade que esse jovem está tendo de estabelecer raízes, de fincar suas raízes mesmo dentro da empresa, e qual a dificuldade também da empresa manter esse jovem ali dentro. Se a empresa não perceber que o que eles esperam é diferente do que esperava a nossa geração, não vai conseguir segurar. Mas muitas empresas já acordaram. As grandes, eu acho que as multinacionais todas já perceberam que precisam gerar um ambiente mais generoso, de mais felicidade. O que eles estão fazendo, os maiores? Por exemplo, uma coisa que a gente percebe é o seguinte: se a empresa exige que eu me dedique tanto, né, se o mundo profissional invade tanto a minha vida pessoal, por que a minha vida pessoal não pode invadir um mundo profissional? Ou seja, por que eu não posso ter no meu ambiente de trabalho a liberdade de decorar ele com fotos ou objetos que sejam importantes para mim? Tem um videogame para jogar? Por que eu não posso ter uma área de descompensação, de descompressão, talvez, né, com um videogame, com uma mesa de pebolim ou totó, como dizem no Rio, né, enfim. Por que não? Porque se depois eu vou ficar até tarde trabalhando, por que eu não posso parar de vez em quando? Por que uma coisa tão cartesiana? O mundo deles não é cartesiano. Nós crescemos assistindo 7 canais de televisão aqui em São Paulo. Porque para quem não é de São Paulo, às vezes tinha até menos. Pouco menos. Eles têm numa TV a cabo, no pacote mais básico, 90 canais. No mínimo. Então percebe, o mundo deles tem muita oferta. Então o mundo corporativo também precisa também dar muita oferta. Agora, de novo, lembrando que tem que ter limites. Então assim, olha, eu preciso disso para a data tal e você tem esses recursos. Agora, o durante, o como, deixa um pouco mais eles livres, oferece suporte, ou coloque, né, junto deles um líder presente, mas não um líder castrador. O mundo deles é um mundo democrático. Eles vêm de uma geração MTV que tinha programas como o Beija-Sapo, se eu não estiver enganado, onde durante uma hora tinha umas brincadeiras lá que uma menina ou um rapaz ia escolher um dos 3 candidatos para beijar, sem nem ter visto a cara deles. E eles topam arriscar esse tipo de coisa. O mundo deles permite esse tipo de risco. O nosso talvez não permitia, o dos nossos pais menos ainda. Então, se esses líderes um pouco mais experientes não mudarem o mindset deles, não mudarem o jeito de pensar, não vão segurar ninguém. Mas também, se deixarem tudo, também não vão segurar ninguém, porque não vai ter produtividade. É um meio termo. Esse meio termo, isso foi discutido até pouco tempo atrás, até dentro do meio dentro do meio futebolístico. Futebol. O Brasil está perdendo grandes talentos aí, não só Neymar, como tantos outros. Vitinho foi um dos últimos. O moleque acabou de estourar e já foi. Já foi, por milhões. Então, para esses jovens também, o dinheiro vem muito fácil, muito mais fácil do que vinha para a gente lá atrás, muito mais fácil do que vinha para os nossos pais. Então, hoje o dinheiro está comprando ele. Vamos lembrar que hoje em dia há formas de ganhar dinheiro que não existiam antigamente. Por exemplo, para um garoto ganhar dinheiro antigamente, ele precisava ter um emprego. Ou então ele ia para o crime. Mas vamos falar de uma coisa bacana, né? Ele precisava ter um emprego, ele precisava estar vinculado a um lugar, mesmo que fosse uma empresa familiar e tal. Hoje em dia, ele ganha dinheiro de várias formas. Ele ganha dinheiro jogando videogame, porque ele joga, mostra lá como é que passa pelas fases, põe o vídeo no YouTube, aí ele tem o patrocínio desse vídeo e cada vez que esse vídeo é assistido, ele ganha centavos, mas o vídeo é assistido 100 mil vezes, mas ele está ganhando 3, 4 mil reais por mês jogando videogame. Né? Ou ele ganha fazendo sites, ele não precisa ter um emprego. Ele muitas vezes gera negócios que esses negócios geram dinheiro para ele sem ele estar vinculado a uma empresa. Então a gente também tem que lembrar que, se não a independência financeira, mas algum recurso financeiro já vem parar na mão deles sem que eles precisem estar vinculados ao mundo corporativo. Quando eles decidem então ir para o mundo corporativo, esse mundo corporativo tem que ser muito melhor do que essa outra vida deles. Porque se não for muito melhor, eles não ficam. E aí você falou da história da troca.
Claro que eles vão trocar. O mundo democrático também está permitindo que eles troquem de emprego. Então, como eles ficam num lugar enquanto estiver legal, do mesmo jeito que ficam com as pessoas na balada, namorada. não está mais agradável, pega outro. Tchau. Então, se eles trocam de marca, trocam de namorados tão rápido, vão trocar de empresas também. E as empresas, de certa forma, também incentivam isso, porque estão o tempo inteiro querendo recrutar os melhores, então vai lá e faz um programa de trainees, estende um tapete vermelho, um programa maravilhoso, modos de fazer as dinâmicas super divertidos e tal, mas depois que ele entra, faz uma mudança muito rápida, agora você tem tal responsabilidade. Quer dizer, primeiro eu era o super candidato, agora eu tenho que cumprir um monte de coisa. É difícil fazer Primeiro a mudança. eu era estrela e agora eu sou mais um. Mais um aqui dentro. É difícil fazer a mudança tão rápida. Né? Porque eu enxergo que hoje, qual o lado prejudicial disso também? O jovem, ele está trocando de tudo, trabalho, namorada, ele tem várias opções hoje, canal e aí vai. Então qual o prejuízo que isso traz também? Não dá tempo dele usar aquele relacionamento, usar aquela empresa para se conhecer, para se aprofundar mais dentro de si mesmo. Então ele está tendo uma dificuldade muito grande de se aprofundar dentro dele. Então ele vira um jovem superficial emocionalmente. Não dá tempo às vezes nem dele aprofundar as próprias emoções. Voltando a falar da inteligência emocional. Você precisa de tempo. Veio a frustração, eu troco. Meu chefe não é bacana, eu troco. Eu não fui promovido na hora que eu queria, eu troco. A namorada não é bacana, eu troco. Tudo bem, e vai trocar, porque o mercado ainda está razoavelmente aquecido, né? E acho que isso vai durar ainda muito tempo, se Deus quiser. Agora a questão não é se o mercado oferece essa possibilidade de troca. Eu falo muito isso nos workshops, eu falo para eles, bate um pouco no peito, a responsabilidade é tua. O que isso está fazendo por você? Mesmo que a empresa concorrente te ofereça, o que isso vai te trazer de benefício? Vai trazer um grande benefício? Então, bora lá, vai embora. Mas se é só para satisfazer um medo que você está sentindo agora e para matar esse medo, ou uma insatisfação, será que você não tem que passar um pouco por essa satisfação? Não estou dizendo sofrer durante anos, mas será que aquele chefe que é mais duro não vai te ensinar a ter mais resiliência, que é uma competência fundamental hoje? Será que aquela empresa que não te promoveu no tempo que você queria não está te ajudando a não tropeçar lá na frente? E até ensinar não, mas descobrir o valor das coisas também, né? Porque eu lembro que eu tive um primeiro chefe, carrasco, cara, chama Fábio, eu nunca mais esqueço dele. Mas pensa aquele chefe, 3 anos com ele, cara. Aquele chefe que jogava e se vira e uau, dava esporro e com nomes baixo calão e bah. E eu aguentei 3 anos ali. Na época foi muito difícil para mim, mas eu tinha que aguentar. Era meu primeiro trabalho com carteira assinada, mas na época era importante esse negócio de carteira assinada. Blá, blá. Só que depois dele, qualquer chefe era maravilhoso. Olha a resiliência em cena. Pô, qualquer chefe, por mais que ele fosse o mais duro ou distante ou indiferente, ele era maravilhoso, porque ele não era carrasco, ele não era... Ou seja, aquilo que você falou, nós precisamos ter o amargo da vida, precisamos ter o salgado da vida. E esse papel, quem tem que começar a dar primeiro? Os pais. Aí volta na história dos pais. Mas se os pais não deram... vai ser o líder. O mundo corporativo vai dar. Quando eu faço trabalhos com líderes, programas de formação de líderes, eu falo, olha, vocês não leram as letrinhas miúdas, né? Tava escrito lá, ser líder é complicado. É como você, né, enfim, sem tentar antecipar muito mais disso. Você pintou um alvo nas suas costas sendo líder. Mas, por outro lado, você tem o privilégio de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se esse garoto chega sem uma inteligência emocional desenvolvida, primeiro, olha, eu como líder tenho a minha desenvolvida, porque se eu não tenho, eu vou ter que desenvolver primeiro. Eu não posso cuidar de pessoas se eu não cuido direito nem de mim. Né? Mais uma vez, foi uma coisa que eu lembro que a Rosana me ensinou isso. A história do enfermeiro. O enfermeiro só cuida dos outros depois que ele cuida dele. Se ele estiver gripado, ele não vai cuidar de gente que já está doente. Ele põe luva, ou seja, primeiro ele se prepara para depois se doar. Eu acho que líder é a mesma coisa. Primeiro ele cuida da própria inteligência emocional para depois desenvolver a dos seus liderados. Mas ele precisa assumir essa responsabilidade. Porque muitas vezes ele não vai conseguir extrair o melhor desse jovem profissional se ele não trabalhar a inteligência emocional dele. E para o jovem profissional, bom, e aí, o que a gente faz? Pede para ele procurar um líder difícil e sofrer lá? Não, mas respira um pouco. Tenha paciência. Observa aqui, e desculpa se o termo vai parecer um pouco esquisito, mas é assim, o mundo não gira em torno do seu umbigo. Não. A empresa não existe para te satisfazer. Você é sim mais um nessa empresa, mas você é único. Então você é mais um, mas é uma peça especial. Então se encaixa nesse quebra-cabeça. Busca se encaixar. Agora, se você tentou, a cultura organizacional não é o que você espera, realmente não te faz feliz,
tudo bem, eu acho que você tem que ir em busca da tua felicidade. Só cuidado para não ficar trocando toda hora, porque senão, durante os primeiros anos de carreira, é muito bonito o teu currículo mostrar que você já passou por 5 empresas, lá trabalhei aqui, ali, acolá. Quando você chegar aos 30 anos, isso não tem mais muita graça. Porque um currículo de 10 anos de trabalho Com em 10 12 empresas, mostra que, na verdade, você não é fiel a nada. Não. Você não para em lugar nenhum. Porque não é possível que os 10 lugares sejam um problema. Sim. Né? Olha um pouquinho para dentro Aí de fala, você. porra, esse cara não vai ficar aqui um ano. Então, Eu, pra como que que eu vou recrutador, Pra que eu vou Claro. pegar um cara desse? de Não jeito vou. nenhum, não vou correr esse risco. Ele provavelmente vai embora em menos de um ano. Sim. Então percebe que é um jogo, é como a teia da aranha. Você toca num lugar, você mexe na teia inteira. Então Sim. cuidado. Não fique infeliz pro resto da sua vida, mas cuidado também para não deixar de desenvolver sua inteligência emocional nos momentos difíceis. Né? Quando você pega, como você contou a história do Fábio, um líder difícil ou um ambiente que não te dá exatamente o que você quer, mas que vai te ensinar a lidar com as tuas emoções, que é algo que a gente ainda precisa desenvolver melhor, tanto em jovens quanto em pessoas experientes. Não, hein? na verdade não Acho só que eu vou jovens, morrer a tentando. humanidade, Bem definido. Dan, porque na verdade eu acho que agora, de 15, 20 anos para cá, que vem se tratando disso. E isso tratou que 1%, 5% está começando a se desenvolver. E além disso, hoje são coisas pontuais que acontecem. Eu falo que hoje o meu trabalho é ser uma assistência técnica do lado emocional humano. É assistência técnica. Eu vou lá e conserto o que foi gerado de problema. Só que para que eu esperar quebrar para consertar se eu posso manter? Né? Então, todo o trabalho da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional está sendo a gente desenvolver coisas para prover, bom, já sei que no final vai dar esse problema aqui, dentro de empresa, nas famílias, com pai, mãe, que vão ser esse geração Y, Z, né? vão ser os futuros pais. São os futuros líderes dos meus filhos. Exatamente. E aí, como é que Dos esses caras nossos, vão né? lidar com os nossos filhos? Como é que eles vão lidar com os nossos filhos? Então, o que nós podemos fazer desde daqui do início da vida até durante todo o desenvolvimento, junto com o desenvolvimento do racional, que é matemática, física, uma série de currículos que a gente aprende, de matérias que nós aprendemos, só que o que nós usamos deste conhecimento? Só que emoção a gente usa o tempo inteiro. E aí volta a história do autoconhecimento o tempo inteiro, né? Que emoções? Como é que as emoções brotam dentro de você? Como é que você lida com elas? Se você não para dar um pouquinho de atenção, outra frase que eu tendo a repetir, se alguém está me assistindo e já fez curso comigo, vai dizer, mas tá ali repetindo de novo isso. Tem que repetir. Eu costumo dizer o seguinte, jovem, né? Jovem no jeito mais de falar, mas se você está começando sua vida profissional, faz um favor para mim, mas por você. Abre mão de uma micareta por ano, uma única micareta ou uma única balada e tira um sábado para pensar a respeito da sua vida. Que valores você não abre mão? O que é importante para você? O que você quer da sua vida? Como é que você está se sentindo? Né? Que características você tem que são genuinamente seus pontos fortes? Para não virar aquela coisa de entrevista de me fala, quais são 3 armadilhas, né? 3 pontos fracos seus, que ainda se usa muito esse termo, né? Que eu acho feio, melhor a gente falar Sim. desafio do que ponto fraco. Mas ainda fala-se muito. 3 pontos fracos, né? A pessoa faz sempre a mesma resposta. Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito exigente, nossa, eu não sei parar de trabalhar. Eu não sei se isso é ponto fraco, depende do ambiente. Tem ambientes organizacionais que isso vai ser ótimo. Lindo. Né? Agora, de verdade, quais são suas 3 armadilhas? Né? Que Quais são os seus 3 pontos que te fazem ser bem diferente, que te fazem ser um cara produtivo e atraente para aquela organização, seja ela com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não interessa. Tenha clareza de si mesmo. Eu não sei se você trabalha com isso quando você trabalha os jovens, Danilo, mas como que você faz o jovem olhar para desenvolver, não para desenvolver, mas para perceber os talentos dele? Você chega a trabalhar isso para ele desenvolver, perceber quais são os talentos dele. Porque percebendo os talentos, vai ser muito mais fácil ele descobrir o que ele quer da vida dele profissional. Porque aí eu posso usar meus talentos. Aonde eu vou poder usar os meus talentos? Legal. Meu talento é comunicar, é lidar com gente, me relacionar. Então isso já funila muita coisa. Tira de lado muita coisa. Por exemplo, Às vezes eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não quero. Já ajuda. Eu sei que nesse lugar, num hospital eu vou poder usar meus talentos? Não sei. Se eu sei que meu talento é me comunicar, mas, no hospital eu vou ter tanta abertura assim para me comunicar? Não.
Então eu vou procurar uma TV, vou procurar um rádio, vou procurar um treinamento, vou procurar uma coisa do tipo. Perfeito. Então como que hoje, que dicas você pode dar para os jovens que estão nos assistindo, que ele pode identificar, de que maneira ele pode identificar os talentos que ele tem Perfeito. e com isso usar no meio corporativo? Eu acho que um processo clássico para ajudar isso é o processo de coaching, né? Que você tem ele aplicado de várias formas. Você tem tanto Mas coaching... isso tendo um coach. O coach é quem vai oferecer e o coach é quem recebe. Tendo um coach para isso. Mas se a pessoa não tem, o jovem não tem um coach. Então, eu acho que a primeira coisa é ele ouvir bem os feedbacks que chegam para ele. E feedback chega de todas as formas. Mãe, pai, Cara, às vezes o amigos. cachorro dá feedback pra gente. Você Sim. tá entrando no território dele, ele latiu, ele tá te dando um feedback. A Sim. buzina do carro é um feedback, presta atenção. Mas, obviamente, se tratando de relações humanas, pai dá muito feedback. Às vezes a gente não gosta de ouvir, né? Porque ele não tem aquele desgaste já da relação. Mas os colegas dão feedback. Eu tinha um amigo, o Rogério, hoje ele acho que mora em Londres, já rodou tanto mundo que eu não sei onde ele tá. A gente tinha acabado de mudar de escola, dos 14 para os 15 anos, estávamos no meio de uma roda no recreio, e aí tentando interagir com os novos alunos ali, todo mundo meio novo, tá? E a gente começou a falar de desenho animado. E aí eu comecei a repetir, não lembro qual desenho, eu gosto de tal desenho. E ninguém falou nada. E eu continuei, né, tagarela como eu sou, eu gosto de tal desenho, ninguém falou nada. Quando eu repeti pela terceira vez, ele virou pra mim e falou, viu, chega, se ninguém deu atenção é porque ninguém mais gosta. E na hora eu fiquei puto, cara, puto, como é que pode, meu melhor amigo, a gente novo aqui nesse colégio, como é que ele me expõe desse jeito? Ok, mas se eu tivesse ouvido o feedback dele, eu teria deixado de fazer a mesma coisa em várias outras situações, onde a minha armadilha, que é ser comunicativo demais, se tornou o meu veneno. É a luz e a sombra. A luz e a sombra. E aí virou minha sombra. Se eu tivesse ouvido esse feedback, que por mais que não tenha sido formal, foi um feedback, eu teria atuado sobre ele. Então assim, ouça as coisas que chegam para você. Percebam os comportamentos que você repete e que as pessoas te alertam de que não é adequado. Agora, perceba também situações onde você entra no que a gente chama do flow. Sabe aquelas coisas que você faz que você perde a noção do tempo? Por exemplo, eu estou assistindo futebol. Eu perco a noção do tempo. Por mim, o jogo podia durar 3 horas. Mas quando eu estou pesquisando sobre música brasileira, que é um hobby que eu tenho, eu dou aula de história da música brasileira, eu perco a noção do tempo. Eu sou capaz de ficar, às vezes, um dia inteiro montando ali uma aula sobre isso e eu não percebo que o tempo está passando. Quando eu escrevo poesia, às vezes eu fico 2, 3 horas escrevendo e o tempo passa. Qual é o teu flow? O que você faz que vai embora e você perde a noção do tempo? Você sai fora do controle. Isso. Essa é uma boa dica de coisas que podem te fazer feliz profissionalmente. Né? Outra coisa que eu acho bacana é usa a internet ao seu favor. Então, na internet, existem alguns instrumentos que podem ajudar. Existe um instrumento chamado âncoras de carreira, que é um conceito do Edgar Schein, desenvolvido na década de 60, 70, foram 20 anos de estudo no MIT, inclusive, onde ele identificou 8 grandes âncoras de carreiras que todos nós podemos ter. E sempre tem uma que se destaca mais. Não é um teste vocacional. Ele é um instrumento de autoconhecimento. Como é que chama? Âncoras de carreira. Né? É super fácil de encontrar. Se alguém Google... quiser, me manda um e-mail, depois eu ajudo e tal. Você tem como trabalhar. Esses instrumentos ajudam muito. O próprio MBTI é um outro instrumento. É um outro que você trabalha. Sou qualificado já há alguns anos isso. e confio muito. O MBTI te ajuda a identificar não as tuas habilidades, mas as tuas preferências. Então, preferência não é excelência, ok. Mas aquilo que a gente prefere, a gente tende a dar mais atenção. Sim. Eu tendo a lidar melhor com as emoções ligadas a coisas que me trazem satisfação, mesmo as emoções difíceis, como raiva, do que lidar com essas emoções com coisas que eu detesto fazer. Bem então, mais fácil. use esses instrumentos ao seu favor, ouve legal. as pessoas. Aliás, feedback é uma via de 2 mãos. Sim. Eu não fico esperando receber feedback, eu posso procurar. Pode dar. Outra dica, vai no teu professor. Olha, no que você sente que eu me destaco aqui na faculdade? Vai no teu líder. A relação tem que ser de líder e liderado, não é só do líder para o liderado. Sim. É uma via de 2 mãos. Procura o teu líder. Onde é que eu tenho me destacado? O que você acha que eu preciso olhar com um pouquinho mais de carinho? De cuidado. Né? Mas abra os ouvidos, tanto os ouvidos daqui quanto os dos olhos todos. Né? Porque... a meu ver, tudo que você falou, o que eu mais gostei é do flow. Do flow, então, você que está ouvindo, preste atenção no seu flow, no seu fluxo, né? O que te faz entrar num fluxo de tempo, de energia, que você não percebe. Você deixa de fazer para ser. Você é um ser mais completo ali, você está inteiro, você foge daquele padrão de mecanicista. Não, você está ali. Não tem nada de mecanicista, é emoção pura. Você está inspirado. É entrega. Imagina se desde um garçom, que tem, eu já vi garçons dessa maneira. Eu tive bar aqui em Pinheiros, em São Paulo, eu tinha um garçom que ele adorava ser garçom. Um cara garçom, me lembro até, eu gosto de contar essa história, que eu falei, não acredito, esse cara é garçom. Ele puxou a cadeira para minha esposa e depois puxou para mim, eu já estranhei, né, puxar para mim, mas tudo bem, eu ia pegar ele, não, calma senhor, puxou tal e me colocou.
empurrou a cadeira para mim, aí eu fui pegar o guardanapo. Não, senhor, só um minutinho. Aí ele pegou e fez assim, e jogou no meu... Agora sim, senhor, sirva-se. Show de bola. Eu olhei para ele, falei, estou aqui para te servir, senhor. Ele falou para mim. Falei, nossa, cara, Ninguém garçom. faz isso todo dia se não tiver apaixonado pelo que Não faz. faz. Faz 1, 2 dias, mas não sustenta. Ou eu esperaria isso de um maître, que o cara supostamente está ganhando para isso, ele é o líder, ele tem que ser o exemplo. Mas um garçom, isso é a prova maior que ele está no flow dele, no fluxo dele. Deixa eu contar uma coisa fantástica. A minha avó materna faleceu alguns anos atrás e eu lembro que eu já estava trabalhando com essa coisa de consultoria e aí tive que passar pela situação de ir lá, levar, né, o caixão até a sala do velório e tal, enfim. Aí chegou uma hora onde estava eu, o rapaz que estava organizando ali o caixão e mais ninguém, porque as pessoas não iam chegar. Enfim, eu sou mais extrovertido, vira uma hora para ele, não aguentei e perguntei para ele, viu, deixa eu fazer uma pergunta, não me leve a mal, por que você faz isso da sua vida? Trabalho difícil, né? Lidar com maquiar cadáveres, corpos, enfim, mas não é uma coisa que você imagina todo mundo sonhando em fazer isso na vida. E a resposta dele, eu nunca mais vou esquecer e me ajuda muito a falar de carreira. Ele diz o seguinte, sabe por que eu faço isso? Porque quando eu vejo os familiares entrando e vendo a expressão e muitos comentando, olha que expressão serena, partiu tranquila e tal, aquilo me deixa feliz porque eu vejo que melhorou a vida de quem ficou. E isso me deixa satisfeito. Eu acho que o meu trabalho tem um sentido valor, muito significado. bacana. Significado, boa palavra. E a partir dali, cara, eu nunca mais me permiti julgar nenhum tipo de trabalho. O que motiva cada um é absolutamente particular, íntimo, individual. Agora... E, portanto, só você pode descobrir. Isso. Vai mergulhar para descobrir isso, cara. Só você. É importante. Isso vai fazer com que a tua carreira, e carreira não só profissional, a carreira da tua vida, flua melhor. Carreira no sentido de ser um caminho, uma jornada, siga com felicidade. Por falar em mergulhar, nós vamos voltar daqui a pouco, mas eu quero que você acompanhe comigo aí um trecho, um vídeo sobre este treinamento que eu dou eu estou envolvido há mais de 15 anos, onde é um mergulho dentro, sim, de você, onde você pode entender melhor as suas emoções, para que você possa, por exemplo, mergulhar naquilo que te faz feliz como um profissional. Acompanhe comigo o vídeo e voltamos com o Danilo, aí sim, ele agora falando um pouco da vida pessoal dele, da inteligência emocional, o impacto que criou desde o momento que ele começou a se autoconhecer de uma forma mais profunda, digamos dessa maneira. Acompanhe o vídeo.
Acompanhou comigo aí o vídeo sobre um mergulho profundo dentro de você mesmo. É uma experiência de um final de semana em que o Danilo viveu há alguns meses atrás e que agora nós falaremos um pouco do Danilo ser humano. O que foi para ele, não só o treinamento, mas todo o caminho de autoconhecimento dele que ele vem tendo já há algum tempo e o que isso provocou na vida dele como ser humano, profissional, líder e aí vai. Então, para você, Danilo, o que foi para você, desde o momento que você começou, ainda nós não conversamos sobre isso, qual foi o primeiro momento que você adentrou esse mundo interno, começou, seja uma pessoa mais sensível por natureza, poeta, gosta de escrever e aí vai, mas quando você começou de fato a se desenvolver, buscar algo a mais dentro de você? Foi engraçado, são aqueles momentos marcantes, né? Eu não tenho um grande momento marcante, mas eu lembro de um feedback que eu ganhei uma vez de uma líder que eu tinha. Eu trabalhei na Diageo, que é uma empresa de bebidas alcoólicas, durante muitos anos, quase 10 anos. Eu tive uma líder, a Tânia, que uma vez um dos feedbacks ali de fechamento, de resultados, ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou, Danilo, olha, o teu resultado é parcialmente atingido. Aí eu fiquei louco. Eu falei, como parcialmente atingido? A meta era 100, eu entreguei 130. Literalmente. Parcialmente? Fiquei louco. E aí ela me falou uma coisa muito legal. Ela disse, Danilo, olha, a gente não está aqui discutindo o que você entregou. O que você entregou, Perfeito. Show de bola e sempre Mas é muito como? bom. Agora, o como às vezes pega. E talvez foi ali que eu, até por uma certa indignação, comecei a parar para pensar. Pô, que história é essa do como? Né? Pô, se me pedem 100 e eu entrego 130, o como só pode ser extraordinário. Sim. Não é verdade. Porque se eu entrego 130, mas o meu comportamento, de certa forma, Estragou afeta alguém do meu lado. uma série de pessoas. Ou, na verdade, alguém precisava da minha ajuda E e você eu não não percebi. ajudou. E eu reconheço, eu não era um bom team player. Eu era um ótimo, e acho que sempre fui, um executante. ótimo, um ótimo funcionário para entregar as minhas metas, Sim. mas não necessariamente eu olhava para os lados. E aquilo começou a doer em mim. E aí eu comecei a me questionar um pouco. Na sequência, eu fui trabalhar com um cara que é uma sumidade, uma referência nesse mundo também de desenvolvimento de pessoas, que é o Ivan Petrini. Me ensinou grande parte do que eu sei. E o Ivan foi quem apostou em mim e disse, vem trabalhar comigo nessa coisa de desenvolvimento, você tem jeito para isso e o que você não tem a gente lapida, tem uma certa possibilidade, e aí lá fui eu e fiquei 6 anos trabalhando com ele na Pixis. E ali não teve jeito. Ali foi quando eu conheci os instrumentos todos, o próprio MBTI eu conheci ali, e ao conhecer as minhas preferências eu comecei a perceber aquilo que eu não dava muita atenção e aquilo que às vezes eu dava atenção demais. Né? Extrovertia demais, muitas vezes sou muito racional. Né? O MBTI se baseia nos conceitos do Jung, e um desses conceitos fala de você decidir com a razão e com a emoção. Eu decido demais com a razão. E lá no treinamento, uma das coisas que eu mais tive que trabalhar foi liberar, né, a emoção. Você me fala que decide muito com a razão, mas ao mesmo tempo você tem um lado emotivo muito grande, um lado sensível muito grande. E que você deve ter desenvolvido esse racional para uma maneira de te proteger. Claro, e agora os meus filhos estão quebrando tudo isso. Né? Duas graças crianças a Deus. pequenas e tal. Bom, aí dali eu continuei trabalhando com isso, fui me qualificando em vários instrumentos e hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e acho que é a minha grande vocação. Né? Gosto muito de trabalhar com jovens, especialmente. Gente. Acho que a gente vai ter que sacrificar em algum momento uma geração para poder botar esse mundo nos trilhos. Estou disposto a sacrificar a minha, se for o caso. Não sei se todo mundo que é da minha geração está disposto. Mas acho que a gente tem que preparar, como eu falei, eu provoco muitos líderes dizendo que líderes você quer que os seus filhos tenham, porque você está preparando eles agora e eles vão pegar seus filhos daqui a algum tempo e vão ser os caras que vão desenvolvê-lo. E dali para frente, cara, é um caminho sem volta. Quanto mais você se conhece, mais você precisa se conhecer. E você viveu há pouco tempo esse mergulho aí, que é esse treinamento que acabamos de passar. Em maio. O que foi em maio agora? Ou seja, isso tem 4 meses. O que você percebeu de diferença emocional na sua vida, no seu dia a dia, com a sua família, trabalho e aí vai? Acho que a primeira coisa é literalmente não menosprezar a história da emoção. Eu passo a ter muito menos vergonha das minhas emoções. Né? Então, sempre fui um cara que não gosta de chorar em público, porque o cara que chora em público pode ser visto. Eu sempre fui muito preocupado com a opinião alheia. E hoje em dia, de verdade, eu quero saber o que é que meus filhos pensam de mim, o que é que minha esposa, meus amigos, você, que é um cara que eu admiro, e outras pessoas, eu quero sim ouvir o que eles pensam. Mas eu estou um pouco mais preocupado em saber assim, o que eu penso. Porque se eu não estiver bem, eu não entrego nada de bom. Né? O Ivan uma vez falou uma coisa muito legal, ele disse, se as pessoas estão reconhecendo no nosso trabalho coisas bacanas, é porque a gente tem isso dentro da gente, porque a gente só pode dar o que a gente tem dentro. Eu não tenho como dar o que eu não tiver. Então, se eu estou dando coisas positivas, é porque eu tenho coisas positivas. E é isso que eu quero resgatar. Então, não menosprezar a importância da emoção, deixar que ela intuitivamente me diga o que eu tenho que fazer
entender que ela é parte de um contexto maior, né? E não só... Que pode te ajudar muito. Não quero só entender tudo, eu quero sentir um pouco. Até para a memória isso é bom, né? Diz Sim. que a nossa memória, ela registra melhor aquilo que vem acompanhado por emoção, porque o cérebro É só registra pensar isso. nos momentos mais marcantes da sua vida Claro. emocionalmente, você lembra detalhes. E outra coisa importante, chega de botar a culpa nos outros, né? Então, se eu não estou feliz, eu não vou esperar ninguém mais Assumir resolver a meu problema. responsabilidade, opa, Quem tem que mudar sou deixa eu então, mudar, deixa eu tomar meu caminho, meu rumo. exatamente. Não são os outros que são frescos. Às vezes sou eu que sou bruto, sim, de vez em Sim, quando. todo Né? mundo. Não são os outros que são quadradinhos. Às vezes eu sou meio maluco mesmo. Né? Então, bater no peito e dizer o que eu posso mudar para mudar o contexto ao meu redor. A solução está dentro de mim, mas não de um jeito só bonitinho. Não é aquela coisa autoajuda, Sim, infelizmente, né? rotulada como uma Rotulada. coisa meio fake, né? Meio falsa. Ou superficial, né? Superficial. Não, é um negócio de verdade. Quer dizer, a solução para os meus dilemas está no lugar mais improvável de todos e ao mesmo tempo no mais óbvio de todos. Está dentro de mim mesmo. Né? E o Danilo pai e o Danilo esposo, o Danilo ser humano, se você pudesse traduzir numa só frase ou numa só palavra, o que você poderia dizer sobre a mudança que ocorreu, esse impacto de você mergulhar ainda mais profundo nas suas emoções? Vou colocar a palavra que eu usei lá no treinamento, generoso. Acho que eu estou mais generoso aos medos dos meus filhos, ao momento deles, à alegria de vez em quando se jogar no chão para brincar com eles, mais generoso com a minha esposa, de vez em quando, ok, ela também precisa só bater papo. Né? Ou de vez em quando ela precisa ouvir um pouco os meus medos para se sentir também parte da nossa vida. E com os meus pais, né, tentando me aproximar um pouco mais deles, nós não éramos afastados, mas estávamos num momento assim, pô, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá tempo. Se vira aí sua vida. Não. Vamos tentar entender que, ok, eles também tiveram as jornadas deles, eles também são fruto da criação que os meus avós deram, que por consequência são frutos do bisavô. Então, eu lembro de uma cena que às vezes eu lembro que um cara falou assim, imagina que estão os seus pais atrás de você e atrás deles os pais... Agora olha para trás. E é uma coisa louca, né? Porque você imagina aquele mundo de gente. Um batalhão. E eu sendo a consequência de tudo isso, eu olho para o meu filho e ele vai ter que carregar tudo isso. Ou eu vou ter que parar esse processo aqui. Aquilo que eu não quero passar para ele, que eu herdei, é o responsável. Interrompe. Que bom. Eu quero que você deixe agora, nosso tempo está mais do que estourado, eu quero que você deixe aí seus contatos para jovens que queiram tirar dúvidas, conversar com você, ou mesmo adultos já, queiram conversar sobre você, sobre carreira, essas coisas, como que eles podem entrar em contato com você, Danilo? Legal. Bom, vou deixar meu telefone, o código é 11, é daqui de São Paulo, 98-555-7675, então 11 98-555-7675. Tá no GC e esse tá o meu e-mail pessoal, e aí, muitas vezes, se eu não conseguir sozinho resolver, o que normalmente não é o que eu faço, eu chamo os parceiros, o pessoal da Filipelli, vários profissionais que são super competentes, que podem dar esse apoio. Isso vale também para o mundo corporativo, se houver a necessidade. Sim, o mundo corporativo também, com toda certeza. Muito obrigado, foi uma honra. Muito obrigado, honra Valeu, toda cara. minha, foi Nos maravilhoso. vemos em breve. Sim, sexta-feira estaremos juntos. E vocês, obrigado mais uma vez pela companhia. Quer saber mais sobre este mergulho dentro de você, este mergulho de inteligência emocional durante um final de semana? Pesquise aí no site www.lotustreinamentos.com.br ou pelo telefone 11 2985 5949. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Foi uma honra estarmos juntos em mais uma tarde, falando sobre temas que pouco falamos, pouco discutimos dentro de casa, dentro de escolas e faculdades. Quarta-feira que vem, 16 horas, estamos aqui em mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Obrigado, um ótimo final de semana e quarta-feira que vem estamos juntos. Um beijo e até quarta. Tchau!